Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem está falando é o professor Thiago Romão, tá? Nós vamos agora abordar nosso conteúdo da aula 3 de gestão de estoques, né? E aqui iremos abordar principalmente a classificação ABC de estoques. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Caso contrário, sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse conceito, que é muito utilizado na prática em muitas empresas no modelo de classificar os estoques, tá? Se você está vindo agora pela primeira vez aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, tá? E vão nessa! Bom, pessoal, então a gente agora aborda um pouquinho sobre a classificação, né, ABC. E aí a gente tem que entender o seguinte: a principal função do estoque, que a gente já falou, é suprir as necessidades de consumo, no sentido daquela organização, prover e suprir os materiais necessários para que a atividade ocorra e transcorra de forma adequada, tá? E aí, normalmente, é interessante que os itens que compõem aquele estoque tenham algum critério estabelecido, né, por importância ou não, por quantidade principalmente, para que se possa economizar tempo e recurso na hora de organizá-lo. E aí a curva ABC, que a gente vai ver no modelo de classificação de estoque, ela é um instrumento importante porque ela faz com que o gestor identifique principalmente os itens que vão justificar uma maior atenção e um tratamento melhor na hora de geri-los, tá? Inclusive eu coloco aqui essa observação, eu vou colocar também, então aqui, ou seja, eu vou conseguir identificar melhor, né, os itens e obviamente geri-los de forma mais eficiente. Só que ele é um método que ele vai priorizar, né, a análise de estoques, onde você concentra ali os itens que têm maior valor agregado. Tem uma relação, não sei se alguém já ouviu em estatística, quando a gente aborda, por exemplo, tá, distribuição de frequência, né? O nome é distribuição de frequência de um determinado fator, de um determinado dado. Mas a gente vai entender isso aqui dentro do nosso contexto de disciplina, tá bom? Bom, ela é considerada um método de priorização, tá? Que visa facilitar a análise dos dados ou dos itens em estoque e concentrá-los, né, de uma certa forma para promover um maior benefício organizacional. Então, é utilizado muito nas políticas de venda, na administração de estoque, para auxiliar no processo de prioridades, de programação de produção, ou seja, de diversas situações de dia a dia e problemas que acontecem em uma determinada empresa, tá? Mas só se obtém a curva ABC através de uma ordenação desses itens que compõem o estoque que você identifica que são importantes, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, só para a gente entender um pouquinho, que aqui na classificação ABC ela tem uma relação com o princípio de Pareto, né? Que é poucos vitais, muito triviais. Você vai entender um pouquinho que quando a gente fala de princípio de Pareto, é uma ferramenta, né? Não vou entrar muito em detalhes, de qualidade, tá? Foi um italiano que criou Vital Pareto, né? Mas vamos lá. O que você vai entender? Eu tenho lá itens de análise, o número de itens que são estocados, o valor daquele item, a profundidade de análise do item, a margem de erro caso tenha, benefício e atenção. Então, itens de grande importância para o número de itens estocado pode ser pouco. Então, você vai identificar essa classificação. Itens que são mais importantes, itens que teoricamente têm uma situação mais intermediária e itens que são menos importantes e justificam pouca atenção, tá? Por isso que tem uma classificação. Classe A, esses itens que são mais importantes. Classe B, esses itens que têm uma situação intermediária, ou seja, têm uma relevância, mas não tão qual os itens da classe A. E a classe C que não tem tanta importância, às vezes pode ter até muita quantidade, mas não é tão
não tem um valor tão agregado, não sai da mesma proporcionalidade que um outro produto, tá? Então vamos lá. Um passo a passo para que você possa elaborar esse diagrama de Pareto. A primeira coisa é a seguinte: qual é a variável que nós vamos analisar? Depois você vai coletar os dados, depois você vai ordenar os dados, calcular os percentuais, construir o diagrama e analisar. Então, por exemplo, vamos aqui, ó. Exemplo, tá? Bom, uma empresa pretende reduzir o custo de estoque médio em seus almoxarifados e para isso pede que se faça uma análise do estoque. Primeira coisa, qual é a variável a ser analisada? Então, com base na análise de estoque, dos objetivos, ela quer qual é a variável que ela está pedindo ali? O custo do estoque médio. Então, a variável que vai ser analisada é essa, tá? Depois a gente parte para a coleta dos dados, ou seja, na coleta dos dados, para que a gente possa obtê-las, né, obter o custo médio, a gente precisa calcular a quantidade média de cada item em estoque e o custo unitário de cada item em estoque. Com esses dados aí que a gente consegue entender melhor, tá bom? Ou seja, com o custo total, né, a quantidade média e o custo unitário. Então, como é que funciona? Vamos ordenar os dados. Tá aqui os itens que a empresa possui, item A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. A quantidade média em estoque desses itens. Então, para o item A eu tenho 5 unidades, para o item B eu tenho 10, para o item C eu tenho 1, D 100, o E 5.000, o F 800, o G 40, o H 50, o I 4, o J 240, o K 300 e o L 2000. E o custo unitário de cada um desses itens. Então, para o item A eu tenho um custo unitário de 2.000, para o item B eu tenho um custo unitário de 70, para o item C 800 e aqui cada uma das quantidades. Para que eu possa começar a calcular, eu vou calcular o custo total. Qual é o custo total? Eu vou multiplicar a quantidade média de estoque pelo custo unitário. Então, por exemplo, do item A, 65 unidades de cada uma é R$2.000, 5 vezes 2.000, 10.000. 10 vezes 70, 700. 1 vezes 800, 800. 100 vezes 50, 5.000. 5.000 vezes 1, 50, 7.500. 800 vezes 100, 80.000. 40 vezes 4, 160. 50 vezes 20.000. 4 vezes 30, 120. 240 vezes 150, 36.000. 300 vezes 750, 2.250. 2.000 vezes 60 centavos, 1.200. Então, o custo total vai ser a soma desses itens, mas eu também achei o custo total por unidade, por tipo de item. Agora eu vou ordená-los de forma decrescente na seguinte forma: do maior valor vai estar em cima e o menor valor embaixo. Como assim? Então, por exemplo, eu vou achar aqui o maior valor do item, de custo total de um determinado item. Opa, 80.000. Então ele é classificado como o primeiro. Depois eu vou achar o segundo maior valor, 36.000, segundo. Depois vou achar o terceiro maior valor, né? Cadê? 10.000. Depois vou achar o quarto maior valor, 7.500. O quinto, 5.000 e assim até achar o último. Então estou classificando de acordo, né, com o valor desses itens e estoque, tá? E aí agora eu vou calcular o que? O custo total acumulado e os percentuais desse custo total acumulado. Até aqui a ordem que a gente definiu ali, ó, agora eu coloquei naquela ordem. Nós encontramos a ordem anterior, atualizei a tabela colocando a ordem, o item respectivo, a quantidade média em unidades, o valor unitário, o custo total de cada item. Agora a gente vai fazer o que? O custo total acumulado. Então, o primeiro vai ser 80.000. Como é que eu acho esse percentual aqui? Eu vou pegar 80.000 dividido por 144.730, multiplicando por 100 dá 55,3%. Ou seja, a representatividade do total de estoque do primeiro item é mais de 50%. Por isso, dada a relevância. Depois, para achar o custo total acumulado da ordem 2 do item J, eu vou pegar 80.000, somar com 36.000 dá 116.000. 116.000 dividido por 144.730 e multiplicado por 100, eu vou achar 80,1%. Ou seja, só o item 1 e 2, que é o item FJ,
da ordem, né, primeira e segunda ordem, eles representam mais de 80% do meu estoque total. Então você vai começando a avaliar essas relações de o que? Custo acumulado, percentual acumulado, tá? E assim vem fazendo. 116 mil mais 10 mil, 126 mil, pego esse valor, divido por esse, vezes 100. 126 mil mais 7.500, e assim eu vou fazendo para cada um dos itens, e eu vou encontrar no último, óbvio, somando ele, eu vou achar o próprio valor, que a representatividade dele é 100%, ou seja, é a soma de todos os estoques, tá bom? Com base nisso eu consigo construir, né, a curva de Pareto, a curva ABC, e a gente entende que essa região aqui, ó, é poucos itens importantes. Aí aqui eu já tenho uma importância média, né? E muitos itens e menos importantes, tá? Então essa curva aqui eu não vou nem cobrar na hora de realizar ali, que eu vou fazer com vocês na live, mas vocês vão entender que eu tenho uma curva que dá um indicador dessa representatividade dos meus produtos no estoque. Bom, o passo 6 a gente entende que é uma análise dos resultados, ou seja, os itens do estoque aqui eles vão ser analisados de acordo com o critério ABC. Na verdade, esse critério ele é qualitativo. Por quê? Eu tenho a classe A, que é de 10 a 20% dos itens, a classe B de 30 a 40%, a classe C de 50 a 70%. Ou seja, o valor acumulado aqui, que tem grande importância, é de 70 a 80%. A gente viu aquela representatividade. Aqui de 15 a 30%, intermediário de 5 a 15% é pequeno, tá? Então a gente já consegue identificar quais são os itens que se correlacionam dentro desse perfil. Então fica mais fácil. Já no modelo básico de gestão de estoque, a gente tem uma coisa chamada de curva dente de serra. Ou seja, isso representa, né, a movimentação de entrada e saída de um determinado item num sistema de estoque. E é onde a gente tem a abscissa, que é o tempo decorrido, né, de uma certa forma. E aqui a gente tem, obviamente, o consumo, né, dentro desse período de tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até chegar a dezembro. E aí aqui a gente tem um período, ó, o tempo, né, porque é um mês, e a referência de quantidade, consumo, aí eu tenho aqui um período de reposição, consumo novamente, e assim sucessivamente, tá? Como a gente vai se ver ali, que um estoque que iniciou, por exemplo, com 140, né, ele foi sendo consumido até de janeiro a junho, até chegar a zero. E aí a gente supõe que vai haver novamente uma entrada dessas 140 unidades para repor aquela quantidade anterior e aí gerar um outro consumo de um outro período, tá? Esse ciclo sempre será repetitivo se não existir nenhuma alteração naquele consumo, manter aquela mesma quantidade no mesmo período, se não existir nenhuma falha, se o fornecedor não atrasar, se nenhuma entrega atrasar, se todo o processo transcorrer adequadamente, tá? E aí, como a gente já sabe, a prática, de uma certa forma, vai mostrar algumas características, né, que vão ocorrer com frequência dentro dessa produção. E aí o consumo da matéria-prima, normalmente, ela se envolve dentro dessas variáveis que a gente representa dentro de um ciclo produtivo. Então aqui, ó, eu tenho uma ruptura quando eu tenho uma quantidade em estoque e eu chego aqui, teoricamente, a uma reposição. Mas pode acontecer disso se tornar negativo quando o consumo ou o estoque não está congruente com as informações que deveriam estar no sistema. Então, o estoque real, o estoque sistêmico, tem uma diferenciação ali, tá? E aí esse estoque zero deixou de atender uma quantidade que era pré-estabelecida ou que deveria acontecer, gerando uma falha no processo e de uma certa forma trazendo ali um problema para a própria empresa no processo de que manter um fluxo contínuo de consumo, tá? Bom, e aí o estoque que se iniciaria em 140 unidades, né, quando chegasse a 20 unidades, agora ele pode entender que a gente entende inclusive como estoque mínimo, ou seja, estoque de segurança, ou seja, eu vou fazer uma reposição antes de chegar a zero, eu vou fazer uma reposição quando chegar a uma quantidade que eu tenho um tempo, desde o momento que eu starto o pedido até a chegada, um estoque que me mantenha dentro do fluxo de venda e operante, ou seja, dentro do processo produtivo, ok? Bom, a gente tem aí um tempo de reposição, que é o tempo de emissão do pedido, o tempo de preparação e o tempo de transporte. Esse tempo ele é estimado dentro desses fatores, porque é o tempo 1, 2 e 3, do momento que você starta o pedido até ele chegar e ele atingir novamente o teu estoque
Porque aí ele vai determinar, ele vai possibilitar a empresa a continuar o seu fluxo de venda, pelo menos dentro daquelas quantidades que ela provisiona, tá bom? E aí é um estoque virtual, um estoque de segurança. E aí, para se determinar esse ponto de pedido, ou seja, a partir de que período eu devo ter o ponto de pedido, a gente tem uma fórmula, que é o ponto de pedido é igual ao consumo, teoricamente, né, médio daquele dia, mais, né, o tempo de reposição mais o estoque mínimo desejado. Vamos pegar um exemplo. Ó, uma peça ela é consumida a uma razão de 30 unidades por mês e o seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Então, o ponto de pedido eu não sei, o consumo mensal é de 30 peças, o tempo de reposição é de 2 meses e o estoque mínimo é de 30 peças. Agora, fazendo todo o processo aqui, 30 vezes 2 dá 60, mais 30, ou seja, o ponto de pedido é de 90 peças. Ou seja, quando o estoque virtual chegar a 90 unidades, tem que fazer o pedido ali. Por quê? Porque no final de 60 dias vai chegar o almoxarifado dessa quantidade comprada e vai atingir o estoque mínimo e eu começo a ter um novo processo de produção. Ok? Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso conteúdo de gestão de estoques. Obrigado pela participação de vocês. Se você chegou agora aqui no canal, ativa seu like, ativa o sininho, deixa seu like e seja bem-vindo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e falou!